Aí do Facebook. Quem está aí nessa segunda-feira aí pelas redes sociais, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto super legal e o assunto é se você pode ou se você não pode fazer o uso de whey protein. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você é da classe de pessoas assim, existem vários tipos de tribos, né? Tem aquelas pessoas que fazem exercício, tem pessoas idosas, tem pessoas que fazem bariátrica, tem pessoas que estão em processo de emagrecimento. Qual é o seu? Você precisa fazer uso de whey protein? Então, eu estou convidando você essa noite de segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro. São 6 horas da noite. E no Brasil, que eu sei que a Cecília está aí e ela não está no Brasil. Tudo bom? E a Ilza chegou, Lindalva, Alice, a turma de sempre. A Andréa chegou. Bom, galerinha, se você tá aí, eu tô te convidando hoje para discutir se você deve ou se você não deve fazer uso de whey protein. Quem me conhece, boa noite. Quem não me conhece, eu sou a doutora Lia Lima, eu sou médica, atuo na área da endocrinologia. E se você não sabe o que é a área da endocrinologia, a área da endocrinologia é aquela área que organiza o metabolismo. E o que é organismo? O que é metabolismo? Metabolismo é a sua engrenagem, é como está funcionando o seu corpo. E o que chegou a Pri, a galera tá chegando aí, então todo mundo sexta-feira, segunda-feira, finalzinho do dia, vamos ver o que a gente pode fazer pela sua saúde durante essa semana que está começando. Eu adoro live dia de segunda-feira, porque tá todo mundo... Dia de segunda-feira é o dia mundial da dieta, é o dia mundial de começar bons hábitos, então eu já pego você aí motivado, e se você não tá motivado, recebe essa minha energia aí e para te motivar. Galerinha que tá aí no Facebook, não deixa de compartilhar, porque você pode estar você pode estar mandando esse vídeo para alguém, essa pessoa pode se mover e também ter bons hábitos. Olha que legal. Já pensou se você manda o vídeo para uma pessoa, ou você no Insta pode marcar o nome de uma pessoa, Dieguinho chegou, a galera tá chegando, então não deixa de compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo que fala sobre o uso ou não uso do whey protein na alimentação, se ele é indicado ou não, ele pode ajudar outras pessoas a se sentirem mais animados, a se sentirem mais orientados, se isso pode ser bom ou não para a saúde dele. Então, eu tô confiando que vocês vão estar compartilhando, vão estar me enchendo de amor, tô adorando os corações, estou adorando aí o pessoal interagindo. Vocês sabem que eu gosto muito, isso me ajuda, me motiva a estar sempre voltando. Eu queria dizer para vocês que eu não estive semana passada porque eu estive gripada, sem voz, e sem voz eu não consigo fazer live, aí eu não vim. Peço perdão por não ter tido presente aqui na semana passada. Anne chegou, querida, maravilhosa. Bom, turminha, então, hoje eu estou te convidando para discutir se você precisa de fazer uso de suplementação de whey protein ou não. Quem me conhece, doutora Lia Lima, boa noite. Quem não me conhece, eu atuo na área da endocrinologia, que cuida justamente dos hormônios, do metabolismo, estilo de vida saudável, e a gente cuida também das doenças, que é a pior parte, né? E a gente trata as doenças que são relacionadas aos distúrbios da glândula da tireoide, a glândula do pâncreas, como diabetes, glândulas da adrenal, entre várias outras. Bom, turminha, então vamos dar continuidade aqui à nossa live. Continuidade não, vamos começar a nossa live, que eu ainda não comecei. E quem tiver dúvidas, vocês já podem ir colocando as dúvidas de vocês em relação ao uso de whey protein ou não. Meninas, super beijo para todas vocês que estão aqui no Facebook, eu tô vendo. E turminha do Insta, não deixa de marcar @ e o nome da pessoa que você se importa, que você se encaixaria para a pergunta, eu preciso fazer o uso de whey protein ou não? Vamos começar explicando rapidinho. A live de hoje é rápida, dia de semana é para ser rápido, que todo mundo tem muita coisa para fazer. Inclusive fazer exercício físico. Então, todo mundo fazer o seu treininho de hoje, beber sua água, fazer boa alimentação e fazer um dia assim, checklist, tudo de bom, né? Que é isso que eu desejo para vocês. Então, turma, o que é whey protein? Alguém sabe? O whey protein, se você traduzir do inglês, whey significa soro hidrolisado do leite de vaca. Isso é whey. Então, quando o leite, quem já mexeu com leite caseiro,
Você pega o leite e aí ele coalha, né? E aí tem a nata e aí depois vem uma parte que fica um soro. Esse soro, em geral, as pessoas ficam colhendo o soro e jogando fora. Então, por muito tempo, esse soro ele foi jogado fora. E a gente ia coalhando e jogando fora aquele soro, jogando fora o soro. Depois de um tempo, eles avaliaram que esse soro que estava sendo eliminado, desprezado, ele era rico em proteínas de alto valor biológico. Então, eram proteínas de grande qualidade, porque nós temos proteínas de alto valor biológico e de baixo valor biológico. Se você tem mais dúvidas sobre isso, eu faço uma live depois. Ou se você quiser também, você pode adquirir o meu livro, Obesidade, a Arte de Remover esse Peso, em que eu explico sobre as qualidades de proteína e as fontes, onde é que você encontra fonte de proteína de alto valor biológico e proteína de baixo valor biológico. E o que cada uma faz nela, né? E eles observaram que no whey, no soro do leite, tinha proteínas de alto valor biológico. E a gente começa a entender que alto valor biológico e baixo valor biológico são coisas de alto valor biológico, parece uma coisa melhor, né? Parece uma coisa mais interessante, e é verdade. A Anne está perguntando assim, doutora Lia, a suplementação só é utilizada para quem faz academia? Isso é muito... Por que eu estou interrompendo a live para responder essa pergunta? Porque é uma pergunta extremamente relevante. Suplementar significa complementar alguma coisa. Suplementar seria o sinônimo de complementar. Então, nem todo mundo precisa complementar a sua alimentação. É isso que eu vou responder na live de hoje. Se você já consegue fazer o uso das suas proteínas através da sua alimentação, você não precisa complementar. Seja você da academia, seja você uma pessoa idosa, seja você uma criança não vai tomar whey, seja você uma pessoa que fez bariátrica, você não precisa. Se na alimentação você já consegue, você não precisa complementar, suplementar. Geralmente, as pessoas que fazem exercícios físicos, elas acabam fazendo uso do whey protein porque eles têm a consciência da necessidade que a proteína faz na alimentação. E eles acabam fazendo uso da ingesta do whey protein. Mas não necessariamente é só quem está na academia. Quem não está na academia também pode fazer uso dessa suplementação, se por acaso você não está conseguindo fazer na sua alimentação tradicional, tá certo? Então, não, suplementação não é um nome só para quem tem vida fitness. É também para qualquer pessoa, tá? Quem tá por aí faz um likezinho que tá todo mundo meio calado. Vamos continuar. Então, o whey protein, eles descobriram que se eles desidratassem aquele soro e fizessem ele em pó, ele era uma fonte de proteína na alimentação legal. Porque aí a pessoa poderia beber um shot de proteína, né? Geralmente, um shotzinho, eles chamam de scoop, é um copinho. Então, geralmente, os copinhos de whey protein têm cerca de 30 gramas de carboidrato. O que é que... Opa, desculpa! Tem cerca de 30 gramas de proteína. Sendo que um bife de carne, né? Que é o bife de carne vermelha, ele tem cerca de 150 gramas de um bife de carne vermelha. Ele equivale ao whey protein. 30 gramas de proteína pura. E, claro, a proteína da carne vermelha também é de alto valor biológico, como a proteína do leite de vaca de alto valor biológico. Se você é uma pessoa que é vegana, que você está tirando, vegetariana, que você está tirando o consumo de alimentos de origem animal, de proteína de animal, talvez a opção seria consumir um whey de origem de baixo valor biológico, que aí você iria encontrar nas leguminosas, por exemplo. Então, existe o whey de ervilha, whey de grão de bico, feijão, se eu não me engano. Mas existe esse whey e lá eu não sei a grama de proteína que vai ter no scoop. Teria que ler na tabela nutricional dele. É muito raro eu prescrever. Mas pessoas que são veganas e vegetarianas e que não conseguem fazer a ingesta na alimentação tradicional de proteína, talvez a opção seria consumir o whey protein de origem das ervilhas, né? A Ceci tá falando, a Ceci é uma super amiga, muito querida. Boa noite, eu não sei que horas você
você está aí, mas aqui são 6 horas da noite. Ceciela está perguntando, que também é uma pergunta super interessante. Ouvi dizer que quem toma whey sem fazer exercício físico engorda. Isso é verdade? Então, gente, é uma dúvida, né? Depende muito do tipo e da marca do whey protein que você está consumindo. Se você olhar na tabela nutricional, geralmente um whey protein ele tem cerca de 150 quilocalorias. E se você é daquele que conta quilocalorias, que não tem necessidade, mas só quer dizer a quantidade de energia que tem nesse whey, ele tem cerca de um lanche, equivale a um lanche, tá bom? Um copinho de iogurte, ele tem cerca de 120 quilocalorias. Então, se você toma um iogurte na sua alimentação, ele tem e de proteína nesse iogurte tem mais ou menos 10, 12 gramas de proteína, e você quer trocar o iogurte por um whey, né? Porque ali você vai ter 30 gramas de proteína, uma quantidade de energia igual, não necessariamente vai te engordar, tá entendendo? O problema é, se você se enche de proteína para construir músculo, e não está fazendo exercício físico, o que não vai acontecer é construir músculo. Porque você só constrói músculo se você tem 3 coisas. A proteína, que é o cimento de uma casa, para construir uma casa eu tenho que ter cimento. Então, seria a proteína para construir músculo. O pedreiro, para eu construir uma casa eu tenho que ter pedreiro, que no exercício físico seria o pedreiro para construir o músculo. E para construir uma casa eu também tenho que ter as ferramentas. E que no exercício físico, para quem quer construir músculo, eu preciso ter hormônios. Então, todos os 3 têm que estar funcionando. Não adianta se empanturrar de proteína achando que vai ficar musculoso, que isso não vai, né? Ele não vai engordar, mas construir músculo só se tiver a quantidade de proteína correta, junto com os exercícios físicos, junto com organização hormonal. Eles têm que estar funcionando, tem que estar oferta de hormônios também. A Ilka está perguntando qual é o melhor horário para tomar whey protein. O whey protein, nós temos 3 tipos de whey protein, mas os mais importantes de você saber é o concentrado e o hidrolisado. O hidrolisado é como se ele já fosse destruidinho, já fosse quebradinho. Então, ele tem uma absorção melhor, o hidrolisado, e é por isso que ele é mais caro. E o concentrado, ele não foi destruidinho, tá lá só tá concentrado ali a proteína. Então, se você faz treino e você está programada de fazer o uso do seu whey após o treino, e se o seu treino é de musculação, né, que tem quebra, que tem lesão de músculo, o ideal é consumir o hidrolisado no pós-treino. Agora, se você só faz uso de exercícios aeróbicos, se você não tem fome depois do treino, se você não pode pagar um hidrolisado, você consome o concentrado. Porque não necessariamente o hidrolisado é o pior. O hidrolisado, ele é o melhor para quem pode fazer treino de musculação e que sente fome no pós-treino. Porque se você não sente fome, também não é uma maldade, tá comendo, ficando empachado, passando mal, comendo sem necessidade. Tá bom, Ilka? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Agora, turma, pega a caneta, pega papel e anota aí para saber se você consome a quantidade de proteína que você precisa no seu dia. Eu vou te dar as doses, você vai calcular. Tem gente chegando ainda na live, a Jane, tem mais gente chegando, sejam bem-vindos. Turminha do Face, enquanto vocês estão pegando o papel e a caneta, não esqueçam de compartilhar essa live. É muito importante, porque só assim eu consigo passar essa informação para a maior quantidade de pessoas, e essas pessoas podem se beneficiar dessas informações que muitas vezes ela não tem, ela às vezes tem vontade de tomar um whey protein, porque nas lojas, porque está associada a uma vida saudável e às vezes não há necessidade, às vezes acaba comprando whey protein sem necessidade, sim, whey protein mais caro e não sabe tomar direito. A Cecília está perguntando aqui em quanto tempo ela vê o resultado tomando whey protein. Geralmente, com a construção de massa muscular, a cada 30 dias, né? E se a ideia for construir músculo, a cada 30 dias. Se não, se você está fazendo uso de whey protein apenas para poder ingerir a quantidade de proteína saudável para o seu corpo, eu vou dar esses valores agora. Você já vê resultado com 15 dias, né? De saciedade. Bom, tem a
Alicince está perguntando se o óleo de coco, como é que ficou, se ele faz bem ou não. Talvez ele está perguntando isso porque saiu uma reportagem na Globo dizendo que óleo de coco era ruim, mas deixa eu fazer uma live só sobre o óleo de coco, porque senão aí eu me despeço e eu acabo não otimizando aqui a live de hoje, que seria a live de hoje. Acho que é a Ali, né? Eu tô respondendo se há necessidade de fazer o uso de whey protein ou não na sua alimentação. E os vários tipos de pessoas que podem fazer o uso de whey protein, desde idosos, pessoas que fazem bariátricas, pessoas que fazem academia, e pessoas que não fazem academia e querem um estilo de vida saudável, pessoas vegetarianas, veganas, que fazem a restrição do uso de proteínas na alimentação. Bom, turma, se você é uma pessoa sedentária, você precisa consumir na sua alimentação 1 grama por quilo de proteína por dia. Ou seja, você pega o seu peso, multiplica por 1, é a quantidade em gramas de proteína por pessoa sedentária. Então, geralmente o idoso, por exemplo, que ele não tem o hábito, ele é sedentário, às vezes tem artrose, tem dificuldade de fazer exercício físico, ou tem alguma restrição para exercício físico, ele tem que consumir a quantidade de gramas em relação igual ao peso dele. Então, se ele pesa 60 quilos, ele tem que consumir 60 gramas de proteínas por dia. Lembre que um bife, 150 gramas de um bife de carne vermelha, tem cerca de 30 gramas de proteína. E ele teria que consumir, no caso, 60, seriam 2 bifes por dia. O Diego está dizendo assim, que tem um problema de construção de músculo. Então, me mato na academia. Meu braço continua o mesmo, só perco o tchauzinho. Então, Diego, é isso. Assiste bem essa live, anota se você está conseguindo consumir na sua alimentação a quantidade de proteína. Idosos têm uma doença, eu vou falar da classe de idosos, depois eu faço gente de treino, tá? Vocês vão acompanhando. Então, pessoas sedentárias, geralmente os idosos, precisam consumir 1 grama por quilo de proteína por dia. Se você não é dessa classe, espera mais um pouquinho. Pessoas idosas que não consomem a proteína na alimentação, eles acabam sofrendo de uma doença chamada sarcopenia. Sarcopenia é o quê? Perninhas magras, bracinhos magros e corpo troncudo, abdômen globoso. Então, às vezes, ele tem um peso adequado. Por quê? Porque ele está cheio de gordura e ele perdeu músculo. E na hora que ele cai, ele recebe logo uma fratura de fêmur. Por quê? Porque o músculo que era para proteger aquele fêmur não existe. Isso é sarcopenia, está cada vez maior. Então, é muito importante, se você tem uma mãe, um pai, se você cuida de um idoso, ou se você conhece algum idoso, marca o nome dele, compartilha essa live para ele entender a necessidade do uso da proteína, que a natureza, ela te deu carboidrato, gordura e proteína. Quando eu digo para fazer uma low carb, é só porque a gente come carboidrato demais. Eu vou reorganizar a sua proteína e a sua gordura, é só isso, é muito simples. Boa noite, Rafa, seja bem-vinda. Bom, mas você, continuando, você não é da classe de pessoas sedentárias e nem da classe de pessoas idosas e nem da classe de pessoas que têm algum problema renal. Pessoas que têm problema renal acabam consumindo 0,8, tá? Menos ainda. E eles acabam sofrendo de sarcopenia, mas é uma coisa que a gente tem que botar na balança, né, gente? Se perde logo o rim ou se fica com menos músculo. Bom, gente, vamos continuar. Você vão para a classe dos adultos. Se você é um adulto e que você é ativo, você não é fitness nem atleta, você é ativo. O que é ser ativo? É fazer exercício de até 150 minutos por semana. Se você faz menos que isso, você é sedentário. Se você faz menos que 150 minutos de exercício, você é sedentário. Você tem que consumir 1 grama por quilo de proteína por dia. Se você faz exercício acima de 150 minutos por semana, você é ativo. Se você é ativo, você tem que aumentar a sua ingesta proteica para 1,5 vezes o peso. Então, é como se você pegasse o seu peso e aumentar a metade do peso. Então, se você pesa 50 quilos, a metade de 50 é 25, você tem que comer 50 mais 25, dá 75 gramas de proteína por dia. Entendeu, Wilka? Eu acho que você entra mais na classe de pessoas ativas. A Ania, eu não sei se você faz exercício, a Lindalva tenta, eu acredito que ela faça mais de 150. A Marlene, eu acho que ela não faz muito exercício, entendeu, Marlene? E a Eliette, eu acho que a Eliette faz. Então, a Eliette e Lindalva, eu acho que para vocês fica 1,5 vezes o peso. E a Ilza, eu sei que não deve estar fazendo. Boa noite, meu amor. Precisa consumir
1 grama por quilo. Eu espero que você esteja vendo essa live desde o começo. Bom, vamos dar continuidade. Então, se você é uma pessoa ativa, ou seja, não é uma pessoa sedentária, pega o peso e soma a metade do seu peso. Essa é a quantidade de gramas que você precisa consumir por dia de proteína. Então, vamos dar um exemplo a uma pessoa de 60 quilos que precisa consumir 90 gramas, né? 6, 7, 8, 9, mais 30, 90 gramas de proteína. Lembrar que um scoop, um scoopzinho de whey é 30 gramas, então ele teria que consumir 60 gramas na alimentação tradicional e suplementar. Então, vamos supor, ele não consegue comer 90 gramas na alimentação, ele acaba precisando suplementar com a dose de whey de 30 gramas. Entenderam, turma? A Anne vai começar a caminhar, ó, Anne. Então, valeu a pena essa live de hoje, né, amiga? Porque eu tô lhe cobrando, tá? Fazer exercício para não ser sedentário. E aí, se você é daquelas pessoas que treinam, se você é pessoas que treinam muito, de segunda a segunda, se você é atleta, você precisa consumir 2 gramas por quilo por dia. Então, são pessoas, é muito raro eu dar 2 gramas por quilo por dia, né? Então, geralmente fica entre 1, às vezes 1,2, às vezes 1,5 gramas por quilo por dia. Aí, você que fez bariátrica, que é importantíssimo, porque a pessoa que faz bariátrica, ela não consegue comer muita proteína. Ela logo fica empachada consumindo a proteína animal. Então, é muito importante ele calcular se dentro da alimentação dele, porque ele come pequenas porções, várias vezes ao dia, mas pequenas porções. E se essa porção, assim, comidas que não são muito fáceis de digerir, como a proteína, eles acabam deixando de comer. E aí, deixando de comer, de que ele sofre? Sarcopenia, falta de músculo e fraturas ósseas. Então, turma da bariátrica, calculem quantos gramas de proteína que você está consumindo e quanto você precisa consumir. E se você viu que na sua alimentação você não está conseguindo consumir a quantidade que eu falei, turma, é a hora de suplementar. Então, a Anne me perguntou, só suplementa quem é do mundo fitness? Não, suplementa quem não consegue na sua alimentação. A primeira coisa que você precisa saber é se você está conseguindo consumir a quantidade que você precisa. Se você é sedentário, você precisa da mesma grama do seu peso. Se você não é sedentário, se você faz acima de 150 minutos de treino por semana, você precisa de 1,2 até 1,5 gramas vezes o peso. E se você é treinador, se você é atleta, você faz 2 gramas pelo peso. E aí, se você viu que na sua alimentação você não está comendo toda essa grama, como é que você vê isso? Você baixa um aplicativo chamado Fat Secret e você anota tudo que você está comendo. Muito difícil conseguir a quantidade de proteína. Eu digo porque eu faço isso. E eu vejo eu tenho muita dificuldade de estar comendo a quantidade de proteína que eu preciso. Eu preciso de 1,5 vezes o meu peso. E ainda assim, eu sou pequenininha. Ou seja, eu não vou precisar de muita proteína assim. E ainda assim eu não consigo. Então, a proteína não é fácil de comer. Pessoas bariátricas precisam ficar atentas. Turma da bariátrica, compartilhe esse vídeo, que é muito importante essa informação. O Diego está perguntando, ele disse que morre de treinar. Diego, para treinar e construir músculo, precisa de 3 coisas. Precisa da proteína corretamente, precisa de exercício e precisa de hormônio. Precisa os 3 estar andando juntos. Se está faltando, não tem jeito, não vai construir músculo, tá bom? Vamos lá, alguém está me fazendo uma pergunta aqui. Eu estou fazendo uso de Ora Pronobis todos os dias, e é uma planta. O que você acha sobre isso e qual a quantidade por dia? Estela, vou ficar te devendo essa resposta, porque eu preciso dar uma estudada sobre o assunto e eu faço uma live sobre ela para você. Combinado? Porque ela foge do assunto da live de hoje e aí eu faço uma live só sobre ela. A Ana está perguntando, quem precisa perder peso pode consumir whey protein? Ana, presta atenção. Se você não come as quantidades que seu corpo precisa, o teu corpo, a engrenagem dele empaca, entende? Então, para você perder peso, você precisa comer exatamente o que seu corpo precisa. Precisa da quantidade de carboidrato, da quantidade de gordura e da quantidade de proteína correta. Isso eu te ensino no meu curso online, que se chama Curso Práticos Online. Esse curso eu passo 15 horas. Eu estou aqui 20 minutos te explicando, eu passo 15 horas te explicando
o porquê, quais os carboidratos e quanto, quais as gorduras e quanto, e quais as proteínas e quanto, para que você faça que o seu metabolismo, o que é metabolismo? A sua engrenagem. A forma que seu corpo está funcionando. Em vez de funcionar assim, funcionar a todo vapor. Então, não é só gordura, carboidrato e proteína que eu faço no curso. Isso é uma das coisas do curso. No curso tem aula de gatilhos mentais que estão sabotando as pessoas a estar reganhando peso. Tem aula de ansiedade e depressão. Tem aula de treino HIIT para você aprender. Tem aula de ensinar comportamentos em relação ao sono, ingesta de água, tudo para fazer a sua engrenagem finalmente funcionar. Ele está no meu curso, o meu curso online se chama Práticos Online. É só você entrar no meu site www.doutoralialima.com.br que o curso está lá se você tiver algum interesse, tá bom? Se você também quiser entender mais sobre obesidade, você vai estar conseguindo ele através do meu livro, que se chama Obesidade, a arte de remover esse peso, na qual está mais de 200 páginas explicando mais de 20 hormônios que são importantes para o médico observar, olhar. E eu falo sobre os tratamentos para perda de peso, a orientação alimentar, e eu tenho algumas receitas, e tem muita ciência ali para você aprender o que está acontecendo com você. A Anne tem uma amiga que fez bariátrica que está com problema sério nos ossos. Ela não está conseguindo nem trabalhar. Vou passar para essa live, para ela essa live. Justamente, Anne, a gente pode ajudar muitas pessoas passando informação. Quando a gente doa conteúdo, né? Quando a gente doa uma coisa que faz bem a outra e a gente muda o comportamento de uma pessoa para o bem, esse bem volta para a gente. Não deixa de fazer isso, tá bom? E quem precisa perder peso pode consumir whey? Pode, né, Ana? Essa foi a sua pergunta. Pode. Primeiro você vai tentar repor a sua proteína na sua alimentação normal. O ideal é que você coma comida de verdade e não coma industrializado. E o whey, ele é um industrializado. Mas se assim você não está conseguindo, o ideal é acabar fazendo a suplementação. Tem mais gente perguntando. Ela está dizendo que fez bariátrica e há 11 anos me passaram que ela é pura proteína. Estou preocupada com a quantidade de proteína que devemos consumir. Estela, faz o que eu te falei. Baixa o aplicativo Fat Secret, calcula teu peso, calcula a quantidade de proteína que eu ensinei aqui na live e vê se você, dentro da sua alimentação tradicional, sem fazer uso de mais nada, você está conseguindo repor a sua proteína. E se você não está conseguindo repor a sua proteína, você pode repor com whey, você pode repor com outras coisas. Tem glutamina, tem colágeno, tem creatina e tem o Ora Pronobilis, que é uma outra fonte. Tem outras fontes de proteína também. A da live de hoje é sobre whey protein e é uma das opções de ingesta de proteína. A Ana está dizendo, vai olhar o curso, vai. Ah, que legal, Ana. E a Estela está dizendo, mas muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, eu que lhe diga. Turminha, então, deixa eu ver se tem mais alguma classe de pessoas. Cirurgia do estômago, pessoas fitness, pessoas idosas e pessoas vegetarianas, veganas. As pessoas veganas costumam não se importar muito com a quantidade de proteína que está consumindo. E acaba comendo muito carboidrato. Por quê? Porque elas estão tirando os alimentos de origem animal. E aí acaba tirando a proteína. Porque na proteína, a gente acaba, na natureza, na alimentação, a gente acaba consumindo no ovo, que vem da galinha. Na galinha, na galinha, no peixe, na carne. E aí, nos derivados do leite e no leite. As pessoas que estão fazendo restrição de proteína de origem animal, eles acabam tendo que fazer reposição de proteína através da proteína de baixo valor biológico, que seria a ervilha, seria a lentilha, o grão de bico, o feijão, que é uma proteína legal, mas é difícil de conseguir a quantidade de proteína que você precisa. Então, pessoas, se você está assistindo essa live, se você é vegano, se você é vegetariano, se você está começando a reduzir a proteína animal, a dica que eu te dou é: assista essa live do comecinho, pega papel e caneta, vê qual é o seu perfil, se você precisa consumir 1 grama por quilo, 1,5 grama por quilo ou 2 gramas por quilo. Vê se alimenta o aplicativo Fat Secret, vê se você está conseguindo essa quantidade de proteína através da alimentação, porque eu sou a favor da alimentação de verdade. Eu sou a favor da alimentação da raiz de verdade. Mas, quando a gente não consegue, a gente pode adoecer. E aí seria necessário uma suplementação através de várias formas. Nós podemos suplementar com vários tipos de proteína, como a glutamina, colágeno, condroitina. São vários tipos de aminoácidos que nós podemos fazer uso. Esse outro da Estela que ela me perguntou, que eu vou estudar e vou trazer na live. E
E você pode também estar fazendo uma ingesta de whey protein de origem vegetal, que nós temos no mercado também, tá bom? Turminha, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Uma boa noite para todo mundo. Quem quer conhecer mais sobre mim, quem já me conhece, boa noite para vocês. Quem não me conhece, entra nas minhas redes sociais. No Instagram é Doutora Lia Lima, DRA Lia Lima, tudo junto. No Facebook, Doutora Lia Lima. No LinkedIn, Doutora Lia Lima. E meu site é www.doutoralialima.com.br. Eu tenho um canal no YouTube, se inscreve lá, porque a gente está criando uma proposta de fazer vídeos semanais, vai ser bem legal. E eu estou já gravando os vídeos. E se vocês quiserem dar dicas de vídeos, eu vou estar fazendo vários vídeos para vocês, porque eu adoro fazer vídeo. Eu adoro aparecer aqui nos vídeos para vocês, adoro interagir. Uma boa noite para todos vocês. Ilza, não esquece. E Ilka, não esquece de... Eu vou cobrar vocês, hein? Se vocês estão repondo a proteína de vocês. Vocês já têm conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, a responsabilidade é minha. Mas agora que vocês têm esse conhecimento, a responsabilidade é nossa. Então, próxima vez que a gente se vê, eu vou estar perguntando para vocês se vocês estão fazendo a partir de vocês, porque eu já doei esse conhecimento, tá? Então, agora o problema é de nós dois, né? Turma, boa noite para vocês. Obrigada por terem ficado até agora. Compartilha. Não deixa de botar aqui embaixo ó, seu comentário, sua experiência. E até amanhã. Qualquer coisa, eu vou tentar chegar amanhã com a nova live. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Como é que desliga isso aqui? Desligando.